Entrevista. Estalos nas articulações. São poucas as pessoas que têm costume de estalar as articulações. A atitude banal e corriqueira normalmente não provoca nenhum tipo de problema. Porém, em determinadas situações é preciso ligar o sinal de alerta. Por exemplo, especialistas afirmam que 25% dos AVCs sofridos por pessoas com menos de 40 anos acontecem por causa de estalos no pescoço. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Bom dia, Dr. Lúcio, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes. Lúcio, articulações elas podem fazer aí uma variedade de sons, não é? Barulhos, né? Exatamente. Até eu tenho... Estalidos. Eu até vou perguntar porque eu me interesso pelo tema aqui. Estouro, estalo, crepitações, moagem e às vezes até parecem desencaixar. Não é? É comum as pessoas sentirem essas sensações? É muito comum até pessoas que estalam os dedos, né? Eu mesmo, às vezes, eu estou meio ansioso, eu vou lá e estalo meu dedo, exatamente. É uma maneira da gente extravasar a tensão dos dedos, né? Então, esse som que é emitido quando a gente estala os dedos, muitas vezes acontece o quê? O próprio, dentro da articulação, formam pequenas, pelo próprio metabolismo, umas bolinhas de ar lá dentro. Quando você faz um movimento brusco, elas estouram, então faz esse barulho. Peraí. O estalo não é um osso encostando no outro? Não. Na verdade, assim, quando você dá esses estalos, porque formam uns vácuos, na verdade, nem de ar, né? Um vácuo lá dentro, por conta do metabolismo, do movimento, ali cria um vácuo ali dentro e você faz o movimento, aquilo estoura, né? Que interessante. E faz aquele barulhinho, dá a sensação de alívio até, né? Parece que você até mexe melhor a articulação. Isso aí é fisiológico, né? São os estalidos fisiológicos. Agora, existem alguns estalidos, ou como você falou aí, moagem, que quer dizer o quê? Atrito ósseo, que o barulho já é diferente, é constante. Muita gente tem no joelho, a hora que dobra, estica o joelho, que é a patela entrando em contato ali com o fêmur, por conta, às vezes, de uma lesão de cartilagem, né, de um desequilíbrio muscular em que uma faceta da patela esteja mais em contato com um pedacinho de osso ali, causando uma sobrecarga. Isso já não é tão normal, né? Que é aquele som de atrito, de areia raspando. Isso que é a moagem. Que é a moagem. Não é tão fisiológico assim. Pode ter alguma doença ali, pode ter algum problema da cartilagem. Como você me perguntou alguma coisa, uma condropatia, né? Entendi. Ô Lúcio, eu mesmo sinto, às vezes, essa moagem aqui sobre os ombros. O que pode ser isso? Você, inclusive, mexe o pescoço e... Escuta um barulhinho? Então, esse é o atrito, talvez até levando a uma artrose da articulação do pescoço. Entendi. Então, tem que ficar atento, então, Lúcio. Tem que ficar atento. A região cervical, como você falou, é um dado que chama muita atenção, que você leu de uma reportagem. Realmente, eu não sabia que era tão importante, assim, que essa porcentagem era tão alta das pessoas que estalam o pescoço espontaneamente e o que pode levar a um AVC, né, em paciente abaixo dos 40 anos. Eu não tinha essa estatística, eu não sabia que era tudo isso. Talvez porque eu seja ortopedista e não um neurologista, porque esses pacientes acabam indo para o neuro. Né? Tem lesões neurológicas, né, do cérebro, então acabam indo para o neuro e o neuro que acaba fazendo o diagnóstico. Mas por conta disso, talvez que eu não tivesse esse dado de tão alarmante assim. Né? Mas é um dado alarmante, né, Sandro? Ô Lúcio, mas aí eu fico curioso, né? Até por isso que, até foi uma sugestão de uma ouvinte, né? Essa entrevista, esse tema. Uma mas, boa assim, sugestão. Muito boa mesmo, porque eu fiquei pensando qual a relação de um estalo no pescoço, e eu já vi amigos meus estalando algumas vezes com o cérebro, com o AVC, qual a ponte então, que faria? A região do pescoço é uma região de transição do tronco com a cabeça. Nessa região, para levar sangue para o cérebro, passam artérias importantíssimas. Né? Na região cervical, tem a artéria vertebral, passa lá atrás, por uns foramenzinhos dentro da coluna cervical.
Quando acontece a pessoa começar a estalar demais, e a pessoa tem uma propensão, né? Às vezes acontece de ter uma propensão de que essas artérias, elas não estão bem, não são bem, as camadas das artérias, elas têm uma tendência a se descolar uma da outra, né? Que a gente fala que é um pseudoneurisma, né? Ou uma lesão da camada íntima, a gente fala, né? Acaba formando algum coágulo ali, algum trombo, né? E que acaba com o estalido se soltando repentinamente e indo para o cérebro, né? Às vezes até o estalido espontâneo que a pessoa está no dia a dia começa a levar a essas lesões, entendeu? Então isso aí vai depender muito do componente genético, né? Por quê? Porque essas camadas elas estão aderidas umas às outras por colágeno. E às vezes o colágeno da pessoa já tem uma certa deficiência genética. E aí acontece dessas camadas se sofrerem essa lesão que eu estou falando, formar ali uma obstrução parcial da passagem de sangue, o sangue vai passar com mais dificuldade, formando um trombo, né? Coagula o sangue ali naquela região, forma uma obstrução e aquele trombo, numa dessas outras estalidos, se solta e vai para o cérebro. Aí ele vai obstruir as artérias menorzinhas lá do cérebro, podendo causar um AVC. Ô Lúcio, quer dizer que o estralo no pescoço é como um mecanismo propulsor? O estalo ele pode causar lesões nas artérias e também ser um fator de deslocar esse coágulo. Que coisa, hein? Né? Dois motivos. Agora, o que a gente está falando aqui, gente, é dos estalos que a pessoa faz espontaneamente no seu dia a dia sem orientação. Porque tem alguns tratamentos que são feitos, né, que é para alinhar a coluna, que é a quiropraxia e a osteopatia, que são feitos por profissionais. Que você vai falar daqui a pouco. Sim. Então, vamos finalizar Não, essa parte eu só estou AVC. falando isso para as pessoas não acharem que os profissionais que fazem isso estão causando lesões, tá certo? Pra deixar bem claro. Não, porque eles são Profissionais. estudiosos, né? E tudo mais. Agora, Lúcio, para finalizar essa parte do AVC mesmo, quando a pessoa, se a gente parar para pensar, são poucas as pessoas com menos de 40 anos que têm AVC. Sim. Não são É muitas, raro, né? É raro ter um AVC abaixo dos 40 anos. Sim, mas se você pegar no Brasil, são mais de 200 milhões de habitantes aí, você vai achar um número considerável de pessoas Exatamente. ao longo do ano que tem aí AVC com menos de 40 anos. Exato. Aí você pega esse número, que eu não sei quanto que é, mas talvez seja de milhares, talvez, e pensa metade praticamente dessas pessoas, ou um pouco menos, 40%, tiveram esse AVC por rotineiramente. Estalar o pescoço. Na verdade, são 25%, é um quarto. É um quarto. Um quarto. Eu tô com 40 na cabeça. É, um quarto. 25, abaixo dos 40 metade da metade. Metade da metade. Né? Então, Isso. quer dizer... A cada 100 pessoas que tiveram AVC abaixo dos 40 anos, 25 pessoas eram por estalo do pescoço. Pelo menos é o que está falando na reportagem. São especialistas do G1, não é? Do G1, que foi um neurologista que foi falar, inclusive, né? Isso. Então, é isso mesmo, a conta é essa. E, quer dizer, não é um dado tão assim para você desprezar. De maneira alguma. É você que tem mania. Então, tem que tomar muito cuidado, né, com o que se faz. Exato. Quem tem, e é um costume porque no início da entrevista, Lúcio, você usou a palavra alívio. Exatamente. A pessoa sente o alívio, daí eu já vi amigos meus, crack, né? Vira o pescoço para um lado e crack e tal, até quem tá vendo sente até um mal-estar. Exatamente. Parece que tá quebrando, né? O ideal é a pessoa saber o que está acontecendo, né? Por que dói, por que tá rangindo o pescoço? É procurar um médico, um ortopedista, né? Sim. Agora sim, dentro desse tema, vamos falar sobre isso, Lúcio Mauro, que você citou, né? Tem a questão aí do quiropraxista. Exato, e o osteopata, né? É assim, ó. Outra situação pessoal que eu já vivenciei algumas vezes. Eu já vi amigos procurando determinadas pessoas para serem estraladas.
Mas não são profissionais, né? Não, não são. É perigoso. É perigoso. Vem cá, a pessoa chega por trás, e aí você escuta aquele barulho da coluna toda sendo estralada. O que pode ser dito sobre isso? O que pode ser dito é que a pessoa não deve se deixar estralar por uma pessoa que não seja profissional, né? Quem faz esse tipo de tratamento tem que ter uma formação profissional para fazer. Geralmente são fisioterapeutas que fazem faculdade de fisioterapia e ainda a especialidade dentro dessa área. Então são anos de estudo. Como é que chama a área mesmo? Quiropraxia e osteopatia. As duas são interligadas. Interligadas, exatamente. São subespecialidades dentro da área da fisioterapia, né? Uhum. Agora é lógico que a pessoa que tem um problema cervical na coluna, ela tem que saber o que está acontecendo antes de fazer um procedimento também, apenas para aliviar a dor. Porque às vezes a pessoa é instalada, não procura um médico, vai com frequência, acaba acostumando com aquilo, não sabe o que tem na coluna. E o fato só de estralar a coluna, de instalar, vamos falar assim, falar certo, corretamente, fazer uma osteopatia ou fazer uma quiropraxia, isso só não vai curar a pessoa. Não vai, na verdade, não vamos falar curar, porque curar é uma coisa, né, muito divina. Mas vamos dizer assim, não vai aliviar tanto a pessoa, porque aquilo pode voltar. O que quer dizer quando a pessoa vai lá e faz essa quiropraxia ou essa osteopatia? Tem alguma vértebra instável ali. Dependendo da instabilidade, isso vai voltando com frequência e às vezes causando outras lesões. Então, tem que acompanhar, tem que estar junto com o médico acompanhando, né? Como eu sempre falo, o tratamento ele tem que ser interdisciplinar. Médico, fisioterapeuta, professor de educação física, tem que estar ali interligado para melhorar a saúde, não para causar outro problema, né? É verdade, até em outras vezes a gente já brincou aqui que o melhor amigo do ortopedista é o fisioterapeuta, sem dúvida. E aí nesse sentido, Lúcio, eu sei que não é a sua área, mas quando o fisioterapeuta que tem aí essa especialidade, não é, em quiropraxia, quando ele vai estralar o paciente, qual que é o objetivo dele? É voltar alguma coisa no lugar? É voltar alguma coisa no lugar. A vértebra às vezes está um pouco rodada. Milímetros, não dá nem para ver no raio-x, né? A gente não sabe se... Às vezes tem algum desvio na coluna, pode ser crônico, agudo, né? O crônico agudo que eu digo é em relação ao tempo, tá? Então isso tudo nos leva a pensar que existe um desequilíbrio ali, muscular, né? Uma insuficiência ligamentar, né? Alguma coisa até de fundo ocupacional, né? A pessoa vai lá, estala o pescoço e volta a fazer como estava fazendo antes. Então tem que mudar um pouco o hábito de vida, né? Fazer alguns exercícios específicos para estabilizar essa vértebra, alongamentos, correto? Entendi. Às vezes tem um músculo muito forte puxando e outro muito fraco para segurar, vamos dizer assim. O que é desequilíbrio muscular? É isso. A gente tem que viver numa simetria, né? Nós somos um pouco assimétricos, mas assim, o lado direito, o lado esquerdo, nosso, vamos dizer assim, ele tem que ter uma simetria muscular, né? Um lado não pode ser mais forte que o outro. E geralmente a gente faz mais força de um lado, porque é o nosso lado dominante. Lado direito, por exemplo, que é a maioria das pessoas. Então você vai usar mais o braço direito, o teu braço direito vai ser um pouco mais forte, Para reequilibrar isso tudo, atividade física específica, né? E alongamento previne Pilates, um monte de coisa, né? alongamento essencial. É um santo remédio, né? É bom acordar e alongar? É bom acordar e alongar, não fazer movimentos bruscos, né? Sempre movimento contínuo, você vai esticando o corpo à medida que o seu corpo vai alongando, você vai, vamos dizer assim, você vai aumentando o seu movimento, né? Por exemplo, pessoa que às vezes vai erguer a perna reto, está deitado lá, vai fazer um alongamento de esticar a perna na hora que acorda, tem que fazer aos poucos, né? Não fazer de uma vez, achando que aquilo... Você pode ter uma ruptura muscular, uma ruptura tendínea, né? Então, pode ter um deslocamento do disco intervertebral agudo, que é a hérnia de disco. E espreguiçar, Lúcio Mauro, já é uma forma de alongar? É uma forma de alongar.
Os cachorros e os gatos que eu digo. Alongam o dia O dia inteiro. inteiro tá lá. Tá lá encolhidinho quando vê daquela esticada. Isso é verdade. Agora, sobre a condropatia, o que pode ser dito? Então, o que é condropatia? Condropatia são patologias da cartilagem, né? Então, a pessoa, como eu disse aqui, já de uma maneira genética, às vezes já começa a desenvolver alguma condropatia. Por quê? Porque o colágeno, ele faz parte da nossa articulação, dos nossos tendões. E dependendo da qualidade desse colágeno, dos discos intervertebrais, inclusive, das artérias, está presente em vários tecidos do corpo. Dependendo da qualidade desse colágeno, é o que você vai desenvolver alguma doença. Pessoa que, por exemplo, tem muita artrose, joelho, quadril, coluna, você pode ver que ele tem uma tendência a ter problemas pelo colágeno, que é geneticamente produzido através do DNA. Por falar em colágeno, uma ouvinte pergunta: os meus joelhos estralavam muito e eu comecei a tomar colágeno para os ossos. Isso está correto? Correto. Tem o colágeno próprio para as articulações e o próprio da pele, né? Mas o colágeno tem bastante colágeno hoje em dia para tratamento de condropatias. Agora ela cita que o joelho dela estralava muito. Tá certo? E isso não pode ser algo natural, esse estalar do Então, joelho? é o que eu falei, às vezes pode ser esse barulho que faz, que é fisiológico, né? Não é uma patologia. De repente ela tinha esses estalos por conta de uma condropatia. Exato. E aí é Que é onde entra o colágeno. Entendi. Tem alguma coisa encostando, Exatamente. né? E aí é mais complicado, né, Lúcio Mauro? Exatamente. Bom, se você naturalmente percebe que o seu corpo está estalando sem dor, ou seja, você acorda, estalou a perna, vai mexer alguma coisa, estala e não tem dor, não tem motivo para preocupação. Olha, falando assim de maneira geral, não. Se a pessoa a vida toda teve esses estalos e nunca teve dor, não tem problema. Agora, se a pessoa vai estalar e dói, tem que ligar o sinal de alerta? Tem que ligar o sinal de alerta, tem que ver a causa dessa dor, né? Se é algum, por exemplo, no joelho, alguma lesão de menisco, uma condropatia, né? Entendi. Lesão ligamentar, frouxidão ligamentar. Entendi. Ô, Lúcio, ainda tem uma outra questão, né, que, como você citou no início da entrevista, às vezes a gente estala, né, Exato. os dedos aí por uma certa ansiedade, Exato. né? É um alívio daquela tensão, né? Parece que você canalizou ali pros Sim. dedos aquela tensão. Ou seja, às vezes até um psicólogo pode ajudar nesse sentido a pessoa. Se a pessoa é muito ansiosa, sim, né? Como está acontecendo hoje em dia muito, né? Distúrbios da ansiedade. Aí vai descontar na mão, Na mão, né? Às vezes até o fato de você exagerar nisso tudo, você pode causar uma sinovite numa articulação. Como assim? Sinovite é a proliferação do líquido sinovial dentro da articulação. Então você foi tão traumático, você foi tão agressivo com aquela articulação, de tão tenso que você estava, que você causou uma lesão naquela articulação. Aí o dedo incha, né? Começa a inchar o dedo. Né? Então começa até a ficar mais grossas as juntas, né? Não tem essa... Sim, sim. Né? Então, O popular... por conta de sinovites de repetição. Sinovite é quando inflama uma articulação. O líquido sinovial aumenta. Aquela água no joelho que as pessoas têm quando anda demais e não está acostumado ou por algum motivo, aquilo lá é causado por sinovite, né? Que o líquido sinovial ele é produzido demasiadamente de maneira inflamatória dentro de uma articulação. E isso causa problemas dentro da articulação. Entendi. Então vamos evitar, não é? Mesmo que pareça um ato inofensivo, Exato. o ato de estralar, a não ser aquilo que é na normalidade, você vai se alongar ou vai se espreguiçar e estralar, estalar. Né? Isso é fisiológico, vamos dizer assim. É normal, tudo que é exagerado e de maneira muito acentuada não faz bem. Exato. Lúcio, eu quero então agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, né? Obrigado por essas informações e realmente destacar ainda mais uma vez essa questão dos AVCs sofridos por pessoas que com menos de 40 anos costumam estalar o pescoço. Eu fiquei pensando, será que quem tem mais de 40 anos estalando o pescoço não vai provocar o AVC?
É porque assim, essa estatística é porque não é tão comum o AVC abaixo dos 40 anos, né? Acima já essa estatística já tem outras causas, as causas, né, entendeu? Então assim, alteração vascular por diabetes, por pressão alta, pela idade, tabagismo, né? Então por isso essa relação que foi colocada em consideração. Exato. Mas se você tem 41 também, não estalhe. Fica esperto. Não estalhe o pescoço. Tá bom. Lúcio, obrigado, viu? Ô, Sandro, imagina, eu agradeço mais uma vez a minha presença aqui, que eu fico muito contente de estar aqui com vocês. Eu gostaria de fazer uma solicitação aqui para o ouvinte, que é o seguinte, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, será realizado o leilão beneficente à Santa Casa de Misericórdia de Andradas. Que maravilha. E estamos precisando de prendas, né? Quem não puder doar um bezerro para o leilão, obviamente não é todo mundo que consegue. O que a pessoa conseguir doar será muito bem-vindo. Frango, galinha, pato, vão leiloar tudo lá, né? Esse tipo de coisa. Se puder uma saca de café também. Saco de café, saco de milho, o que puder, né? Falo isso porque o ano passado foi leiloado um galo, acho que foi feito R$800 ou R$1.000 num galo, né? Então assim, um chapéu que foi leiloado, né? Então, quer dizer, isso tudo foi revertido para a nossa Santa Casa. Interessante. Né? Que tá precisando, né? Lúcio, e você sabe se os festeiros vão passar nas propriedades nos próximos dias? Então, nós estamos com carência um pouquinho de festeiro também. Então, quem puder ajudar nesse sentido, nossa, vai nos abençoar demais com essa ajuda. Entendi. Só entrar em contato com o pessoal da Santa Casa. Entrar em contato com o pessoal da Santa Casa, pode falar comigo no consultório, tá? Pode falar com o André Trevisan, meu primo, pode falar com o Dula da Agropastre, que trabalha na Agropastre, irmão do João, da TV Andradas. Ele está nos ajudando bastante. Então, estamos aí, quem quiser ajudar, nós estamos precisando bastante. Tá bom, parabéns por esse trabalho voluntário, viu, Imagina, Lúcio? Sandro, imagina. A gente sabe que é Eu que agradeço a população mais uma vez, que sem a população de Andradas, acho que essa Santa Casa, eu acho que já tinha, né? Mas é importante isso, né? Os médicos aí também. Com certeza. Tomarem frente, né? E ajudar. E o andradense, ele costuma ajudar. Ajuda, muito. Né? E as cidades vizinhas também, Santa Rita, Ibitura, ajudam muito, Caldas, ajudam bastante. Então, quem quiser Obrigado. e puder doar ou mesmo trabalhar como festeiro, procura o pessoal da Santa Casa. E eu vou te procurar nos próximos dias lá no consultório, viu, Lúcio? Porque eu quero ver essa questão aí. Tô às ordens, dessa moagem nos meus ombros aí. Tá joia. Não vai ser nada, né, Lúcio? Não, tranquilo. Você tá jovem ainda. Obrigado, Lúcio. Imagina, tchau, tchau.